Estamos começando, enfim, o Metrópole Saúde, agora sim, começando novamente. Dose dupla é mais gostoso, eu também acho. Hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que é a oncologia infanto-juvenil, um assunto muito sério. E você que passa aí por alguns pontos da cidade pode já ter visto uma luz amarela que está iluminando esses pontos, como é o caso do Hospital Santa Isabel, em Nazaré. E o objetivo é muito claro, chamar a atenção justamente para o fato de que o câncer também atinge crianças e adolescentes, infelizmente. Além disso, a campanha Setembro Dourado destaca que a rapidez no diagnóstico é a diferença entre a vida e a morte. E justamente para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no Metrópole Saúde o doutor Bruno Freire. Ele é oncologista do Hospital Santa Isabel. Muito boa tarde, Bruno. Tudo bom? Boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvintes da Metrópole FM. Exatamente. Você já sabe que pode participar através do 35055000, através do nosso WhatsApp 98553258 ou ainda através do metro1.com.br. Para começar, vamos explicar um pouco mais sobre esse Setembro Dourado. Quando ele começou, como surgiu a ideia e qual o objetivo? O Setembro Dourado é uma forma, na verdade, de a gente chamar a atenção, principalmente para os pais e profissionais médicos, né, da importância do câncer na faixa etária pediátrica, né? Hoje, o câncer nessa faixa etária, ela é a principal causa de óbito em crianças, ou seja, na faixa etária de 5 a 19 anos, excluindo as causas externas, né? Esse mês é um mês que visa justamente a gente conscientizar da importância, ou seja, do diagnóstico, né? Principalmente o diagnóstico precoce. Essa é a principal medida que a gente tem hoje ao combate do câncer infanto-juvenil, né? Diferente da faixa etária adulto, que a gente tem testes, ou seja, exames médicos de rastreamento, ou seja, de screening, para a gente tentar detectar de forma precoce, ou seja, o câncer. Na criança, por justamente ser uma parte da população que ela tem pouco tempo de vida e por conta disso ela é exposta, ou seja, a fatores externos com menos frequência do que os adultos, a principal medida se chama diagnóstico precoce. Então, assim, o Setembro Dourado, ele visa a gente chamar a atenção para os sinais e sintomas, ou seja, que podem sugerir uma doença neoplásica para os pais, mas principalmente para os médicos pediatras, ou seja, de consultório, de unidade de emergência, para que essa criança, ou seja, onde você haja uma possibilidade de você ter um diagnóstico de doença maligna, ou seja, de um câncer, ela seja encaminhada de forma precisa e precoce para um serviço de oncologia pediátrica, onde você possa dar diagnóstico e começar o tratamento específico. Certo. Você falou aí sobre a gente estar atento a essas possíveis manifestações da doença. Então, fale um pouquinho sobre a forma que ela se manifesta, né? Que sintomas devem deixar os pais já atentos? Também a gente não pode criar um pânico, porque eu vi entre as leituras que tem sintomas simples, como febre, vômitos. Então, vamos falar um pouquinho sobre tempo. Exatamente. Né? Quanto tempo de vômito, quanto tempo de febre requer uma preocupação maior? Exatamente. Quando a gente vai avaliar, ou seja, um paciente com suspeita de doença maligna, a gente vê que os sintomas mais comuns são sintomas que se assemelham muito a doenças, ou seja, de outras etiologias na faixa etária pediátrica, né? Algumas até de origem infecciosa, né? E que podem, na verdade, mimetizar, ou seja, a gente chama de diagnóstico diferencial, né, com alguma doença maligna. Então, um exemplo simples, ou seja, hoje o principal tipo de câncer que a gente tem na faixa etária pediátrica se chama leucemia, né? A leucemia, ela nada mais é do que uma doença que acomete a medula óssea, né? Que é justamente parte do organismo da gente, onde a gente produz as células do sangue. E uma tríade, ou seja, que é justamente os 3 principais sintomas associados à leucemia, são decorrentes justamente do acometimento das séries que são produzidas na medula óssea. Então, se eu tenho um acometimento, ou seja, da minha série vermelha, que é justamente as hemácias, né, eu vou ter anemia, eu vou ter palidez, né? Se eu tenho um acometimento, ou seja, da minha série branca, que são os leucócitos, ou seja, aquela célulazinha que combate contra o processo infeccioso, eu posso ter febre, e geralmente febre, ou seja, prolongada nesses pacientes, né? E se eu tenho um acometimento, ou seja, das minhas plaquetas, que são justamente a célula do organismo, ou seja, que é responsável por você parar sangramento, eu posso ter surgimento de manchinhas roxinhas pelo corpo, sangramento gengival, sangramento nasal. Mas se a gente for avaliar, são sintomas que são muito semelhantes a sintomas que são causados por processo infeccioso, né?
a gente, ou seja, de uns anos para cá, a gente vive uma sazonalidade, ou seja, de uma epidemia de dengue, né? E a dengue, ou seja, ela pode se manifestar justamente por febre, né? Eu posso ter um leucócito baixinho, né, no curso da dengue, e eu posso ter manifestação hemorrágica por conta de plaquetopenia, ou seja, infecções virais podem dar um quadro como esse, né? O que vai me direcionar, digamos, para pensar na leucemia é o quê? É um exame físico muito bem detalhado desse paciente, porque existem outros achados de exame físico que são comuns, ou seja, a um quadro de leucemia e que a gente não vê na dengue, né? É um exame de laboratório que fala um pouco mais a favor de um quadro leucêmico. E uma vez que você tem uma suspeita, na verdade, de um quadro de leucemia, o médico está ali na emergência, ele pode, ou seja, se dispor, na verdade, daquele serviço, dentro do próprio serviço de um oncologista, pedir uma interconsulta para avaliação. Uma vez o quadro é muito característico, e aí, para quem está, às vezes, em unidade de emergência de saúde pública, né, eles podem, ou seja, pedir uma interconsulta, e aí esse paciente ele pode vir através de regulação estadual ou regulação municipal para um serviço onde você tem um oncologista para que seja avaliado e dado diagnóstico. Lembrar que o diagnóstico ele é feito basicamente, ou seja, se confirma através do exame de medula óssea, ou seja, que é um mielograma, eu pegar um pouquinho de sangue, ou seja, dessa fábrica do sangue e mandar para estudo, né? Outras doenças, como tumor cerebral, que é a segunda neoplasia mais comum na faixa etária pediátrica, né? Eles vêm geralmente acompanhados por dor de cabeça, vômitos, que a gente chama de vômitos em jato, né? Diferente do nome, esse vômitos em jato quer dizer que é um vômito que ele não é precedido por náuseas, né? Geralmente é um vômito que o paciente está bem e ele simplesmente vomita, né? E isso é um sinal bem característico de hipertensão intracraniana, ou seja, o tumorzinho está ali dentro do cérebro, começa a crescer, aumenta a pressão dentro da calota craniana, ou seja, dentro do crânio, e isso vai fazer com que o paciente tenha dor de cabeça, vômito, que geralmente são mais frequentes pela manhã, que é quando eu tenho maior produção de líquor, né? Ou seja, que é justamente o líquido que circula todo o sistema nervoso central. Então, esse paciente que ele pode apresentar dor de cabeça e vômito, dessa forma, é uma característica de hipertensão intracraniana que pode, na verdade, ser um tumor cerebral, né? Lembrando que a principal causa de dor de cabeça na criança é enxaqueca. Então, assim, para não achar que toda dor de cabeça pode ser um tumor cerebral. Exatamente, né? é importante a gente falar sobre isso para não criar o pânico, né? Na verdade, eu acredito que dentro disso que você está falando, doutor, o mais importante é a gente alertar para essa periodicidade de fazer um exame, uma avaliação, qualquer indício de anemia, já procurar ali, repor a alimentação, cuidar, enquanto está cedo, né? Enquanto é hoje, exatamente. Hoje o que a gente percebe, ou seja, a maioria das crianças, elas procuram unidade de emergência, né? São poucas as crianças, por conta de N questões, que fazem um acompanhamento com o pediatra de forma rotineira, regular, né? Periódica. E eu acho que a falta desse acompanhamento, ou seja, de forma periódica com o pediatra, é que às vezes faz com que a gente deixe de dar um diagnóstico, ou seja, de forma mais precisa e mais precoce nessas crianças, né? Então, o mais importante é isso. Então, o Setembro Dourado, né, só para frisar um pouco mais, ele vem para alertar, ou seja, da importância. A gente sabe que a segunda causa de óbito entre 5 a 19 anos, ou seja, excluindo as causas externas, que são os acidentes, né, é o câncer pediátrico. Alertar para sua importância e alertar que a principal medida, ou seja, para você promover uma maior taxa de cura, é justamente diagnóstico precoce. Infelizmente, na maioria das vezes, a gente acaba, na verdade, recebendo pacientes já com estágio mais avançado, ou seja, já com cânceres metastáticos. E a gente sabe que a possibilidade de a gente curar uma criança, ou seja, onde esse câncer ele já encontra-se com estado mais avançado, ele é muito menor. Eu acho que é muito importante também frisar que, no geral, ou seja, quando eu junto todas as neoplasias na faixa etária pediátrica, a gente tem uma taxa de cura que gira em torno de 70%. Então, isso é muito bom, ou seja, é uma taxa de cura alta, tá certo? Então, pronto. Vamos falar com Rita rapidinho, que ela já tem um bom tempinho na linha esperando. Boa tarde, Rita. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde. É o seguinte, eu sei que o assunto aí é diferente do que eu vou perguntar ao senhor, mas eu só vou fazer essa pergunta porque, como o senhor é médico, e todos os médicos vai saber, não sei, me responder o que eu vou perguntar ao senhor. Eu tenho 80 anos. Eu, ultimamente,
tratar, e me apresentou assim, um chiado assim, uma chiadeira, e parecendo um bocado de grilo cantando. Eu queria saber o seguinte, já fui otorrino, a 3 otorrinos, passou um remédio, cheio de remédio, não melhorei. E eu queria saber assim, qual é o tipo, é isso que eu quero saber, qual é o tipo de médico, qual é o médico que eu devo procurar para eu me tratar, e se um clínico pode tratar. Me responda, obrigada, e que Deus abençoe o senhor. Boa. Dona Rita, realmente você, como falou assim, não tem muito a ver com minha área, mas eu acho que, nesse caso, eu acho que o ideal, inicialmente, seria passar por uma consulta com o clínico, para a senhora ser muito bem avaliada, né? E a depender, ou seja, do seu quadro clínico, ou seja, da queixa que a senhora tem, esse clínico ele pode referenciar a senhora para um especialista. Eu acho que, de antemão, o ideal seria passar por um médico generalista, ou seja, um clínico geral mesmo. Ela falou que já foi no otorrino, não resolveu, então talvez vá no clínico, fale a ele que já passou por um otorrino e não resolveu, para ver se ele pode direcionar de alguma outra maneira. Deixa eu chamar logo as informações do trânsito com Paloma Andrade. Rápido, a gente volta. Obrigada, Paloma, entrevistado. Se o osteocondroma na criança pode diminuir o crescimento dela e se este tumor é sempre benigno. Núbia, o osteocondroma, ele é uma tumoração benigna, sim, né? Geralmente são localizados em ossos longos, né? Então, a gente não tem um comprometimento, na verdade, na estatura da criança. Eu acho que a importância de você ter falado aí em osteocondroma com tumoração benigna, a gente alertar principalmente, ou seja, aqueles pacientes, ou seja, aquelas crianças que estão na fase de estirão puberal para uma outra patologia, ou seja, maligna, que acomete o osso, que é o osteosarcoma, né? O osteosarcoma, diferente do osteocondroma, aí sim, a neoplasia maligna, e em alguns casos pode vir associado com metástase pulmonar, a principal localização de metástase, ou seja, de foco secundário, né? E envolver outros ossos do esqueleto. Então, lembrar que é normal, às vezes, você ter a dor do crescimento, mas não é normal, ou seja, eu ter dor e associado a essa dor, aumento de volume tumoral. Tipo, a principal localização do osteosarcoma é a região de joelho, né? Ou seja, que a gente chama de região distal de fêmur e proximal de tíbia. Então, lembrar que aquele joelhinho, que de repente o paciente em fase de estirão puberal, ele começa a crescer demais, aumentar de volume, associado à dor, à área de calor, de vermelhidão, às vezes que a gente chama de circulação colateral, isso se trata de uma tumoração óssea, e uma tumoração óssea que deve ser investigada, confirmada e tratada, tá certo? Perfeito. Doutor, eu acredito que entre os mais velhos que devem lembrar disso, o câncer era uma doença muito estigmatizada. Inclusive, em algumas famílias, os mais velhos até hoje têm esse costume de não falar a palavra câncer. Isso também acaba dificultando um pouco nesse diagnóstico, nessa investigação da doença, né? Verdade. Ainda é um tabu, né? A gente vê isso muito em pacientes que vêm do interior, né? Eu acho que justamente por conta de falta de informação a respeito da doença. Eu, especificamente, eu tive um paciente, né, adolescente, e começou com a tumoração em região de bacia, né? E quando ele veio pra gente, pro nosso serviço lá no Santa Isabel, ele já chegou com a tumoração muito volumosa, né? Com doença avançada. E quando eu questionei a mãe, ou seja, o porquê que ela demorou tanto a procurar um serviço de saúde, a procurar um médico, a informação que ela me deu foi: doutor, eu tinha medo de ser algo ruim. Então, eu acho que a gente precisa acabar com esse tabu. Eu acho que é a doença hoje em dia que mais mata, tanto na faixa etária pediátrica, quanto também na faixa etária de adulto, né? Ou seja, excluindo as causas externas. Então, é um assunto que a gente precisa conversar, ou seja, diariamente, no dia a dia, e tentar conscientizar que o medo e a falta, na verdade, de você procurar assistência médica, ela é muito mais prejudicial do que benéfica. Claro, e diante desse índice que você trouxe, né, de 70% de cura, então é para a gente se alertar e ter realmente, diante da detecção, como a gente conversava aqui durante o intervalo, nenhum pai, nenhuma mãe nunca está preparado para receber essa notícia de que o filho foi acometido, né, por um câncer, mas
é bom a gente pensar nesse dado de que 70% dos casos tem cura. E ao invés do desespero apenas, ao invés do pessimismo apenas, a gente tem aquele pontinho de esperança, se agarrar e acreditar no tratamento, Exatamente. Né? É muito difícil, né? Ou seja, para um pai e para uma mãe, você receber um diagnóstico de que sua criança, né, é acometida por uma doença grave, Sim. né? Uma doença que pode culminar, inclusive, com óbito, ou seja, com o falecimento daquela criança. O desespero inicial, ele é muito comum, né? Uhum. E é aceitável. Claro. Né? Isso faz parte até do processo, na verdade, de você lidar melhor com a doença, de você tomar consciência e, a partir disso, você poder, na verdade, prosseguir. Mas como você mesmo falou, e eu falei inicialmente, a gente tem 70% de cura nos cânceres em geral, ou seja, quando eu uno todos os cânceres na faixa etária pediátrica. Então, por mais que seja difícil o diagnóstico, a gente sabe que existe cura, ou seja, de 70%, e a gente precisa lutar por essa cura. Eu costumo dizer, Cris, quando um paciente chega para mim no consultório, ou seja, eu trabalho lá no hospital no Santa Isabel, quando esse paciente chega para mim, meu primeiro contato com a família, quando a gente vai confirmar, ou seja, um diagnóstico, é falar sobre o prognóstico do paciente, sobre tratamento, claro, mas eu friso muito isso, né? Eu sempre friso que eu não tenho condições, na verdade, de garantir que eu vou curar o paciente, mas que eu vou tentar curar o paciente, né? Eu acho que a família, ela é dever do médico, na verdade, ou seja, comunicar à família sobre a gravidade do quadro, né? E é direito da família saber. Então, a família precisa saber a real circunstância, ou seja, que ela se encontra naquele momento. Mas esperança, fé, a gente tem que ter sempre. Eu sempre costumo dizer que eu acho que o oncologista é o médico mais otimista, né? Ele pensa realmente que aquele tratamento que a gente está preconizando, que a gente está iniciando, a gente vai ter um sucesso. Maravilha. Daqui a pouquinho a gente vai continuar com essa conversa. Temos muito assunto pela frente. Vamos falar, inclusive, sobre a importância da humanização no tratamento oncológico. Você pode continuar mandando suas mensagens, participando aqui com a gente. Júnior mandou perguntar aqui, ó, parabéns pelo programa, mas gostaria de saber se aconteceu alguma coisa com Tarsila. Calma, Júnior. Tarsila está ótima, feliz da vida. Basta você olhar no Facebook dela aí, que ela tá maravilhosa, tirando altas fotos, modelando por aí. É só que ela não tá mais aqui com a gente no Grupo Metrópole, tá bom? Obrigada pela audiência. A gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta conversando com o doutor Bruno Freire, que é oncologista do Hospital Santa Isabel, e hoje falando sobre o Setembro Dourado e a oncologia infanto-juvenil. Até já. Agora 4h35, voltamos com Metrópole Saúde, hoje tratando de um assunto mega importante, Setembro Dourado e oncologia infanto-juvenil, falando da importância dessa investigação, desse tratamento o quanto antes para garantir a saúde aí de muitas crianças, já que, de acordo com o doutor Bruno Freire, que é oncologista do Hospital Santa Isabel, que está conversando aqui com a gente, a possibilidade de cura é de 70%, então precisamos falar sobre isso para termos essa coragem de investigar e de lutar se algo for detectado aí nas crianças. Tem uma mensagem aqui do final do telefone 1414, ela diz: minha filha ontem foi diagnosticada com pneumonia atípica, disse o médico. Ela estava com febre de 39 e dores no corpo. Fizemos exames de hemograma e deu. Aí ela traz aqui uma série de dados, leucócitos, eosinófilos, neutrófilos, aqui as quantidades dos monócitos e bastonetes, e aí ela pergunta se isso pode ser só da pneumonia ou se tem que investigar mais. A filha dela tem 16 anos. A ouvinte do 1414, esses dados que você traz aqui, ou seja, de laboratório, né, de hemograma, eles são compatíveis sim com o processo infeccioso, né? A pneumonia pode justificar essa alteração, né? A gente vê que ela tem um número de leucócitos aumentado, né, com desvio para a esquerda, como a gente fala, ou seja, tem bastões, né, que são células jovens, e isso constantemente em processo infeccioso, ou seja, a medula, ela começa a responder àquele processo infeccioso, mandando células jovens, né, ou seja, para a corrente sanguínea. Então, esses bastões nada mais são do que células jovens na corrente sanguínea. Então, esse hemograma que você escreveu aqui pra gente, um hemograma que é compatível, sim, com o quadro infeccioso e com a pneumonia que sua filha tem, tá certo? Então não precisa de desespero. Tá ouvindo, ouvinte? Tem uma mensagem aqui de anônimo que colabora com a informação do trânsito. Ele disse que a Via Expressa está parada no sentido rótulo do abacaxi. A redação, assim que puder, apura e traz informações pra gente do que é que se trata, o que é que tá acontecendo aí na Via Expressa.
E tem mais mensagens aqui. Newton diz: quais exames que podemos fazer em nossas crianças para descartar qualquer suspeita de câncer? E qual câncer é mais recorrente em crianças e por quê? Você falou que é a leucemia, né? Newton, a leucemia é o principal tipo de câncer que a gente encontra na faixa etária pediátrica. Como a gente conversou aqui, ou seja, no início do programa, não existe exame de rastreamento, ou seja, de screening na faixa etária pediátrica, né? A principal medida se chama diagnóstico precoce. Então, a gente volta a frisar aqui a importância, ou seja, dessas crianças, ela terem um acompanhamento, ou seja, de forma periódica, de forma rotineira, com o pediatra, né? Eu acho que é um médico que inicialmente, ou seja, vai detectar algum sinal de alerta que possa inferir em algum tipo de neoplasia e a partir daí encaminhar para um médico especialista, tá certo? Pronto. A gente vai falar daqui a pouco ainda sobre o tratamento, a necessidade de humanização desse tratamento, mas a gente vai dar uma pausa, porque Jéssica Galvão já está no ponto com as informações do Giro de Saúde e daqui a pouco a gente volta a conversar sobre oncologia infanto-juvenil. Giro de Saúde. Ok, Jéssica, muito obrigada pelas informações, muito boas as notícias que você trouxe, inclusive sobre o Dia D realizado pelo Sim. Vamos falar agora assim sobre essa questão do tratamento, né? Eu estou conversando, se você ligou o rádio agora, com o doutor Bruno Freire, oncologista do Hospital Santa Isabel. Está falando aqui sobre oncologia infanto-juvenil e dá tempo ainda você participar, viu? 35055000 981553258 ou ainda pelo metro1.com.br. Como se dá esse tratamento? A criança é detectada logo com câncer. Como é que se dá esse tratamento? Eu sei que deve existir aí uma conversa com a família, como você explicou mais cedo, mas a parte do tratamento em si, quando é que ela acontece? Como acontece? Dependendo do tipo de patologia, o tratamento, uma vez que a gente fecha o diagnóstico, o tratamento pode iniciar de forma imediata. Certo. Né? Leucemia, por ser uma doença sistêmica, ou seja, eu tenho um diagnóstico que às vezes a gente faz esse diagnóstico muito rapidamente através do exame de mielograma. E eu posso iniciar tendo esse resultado, ou seja, de mielograma, imunofenotipagem, que é um examezinho que a gente utiliza para a gente estudar a célula doente, ou seja, a célula blasto, na verdade, da leucemia. Eu posso começar de forma imediata esse tratamento. Alguns outros tumores, provavelmente os tumores sólidos, às vezes você tem um pouco de demora em relação a iniciar o tratamento, porque para começar o tratamento eu preciso ter um diagnóstico anatomopatológico, eu preciso de patologia, ou seja, eu preciso que esse paciente ele seja submetido a uma biópsia ou ressecção cirúrgica, né, do tumor. Essa peça cirúrgica ela vá para um laboratório de patologia para que a gente confirme o tipo de tumor, né? Uma vez que eu confirme o tipo de tumor, a gente pode paralelamente, ou seja, enquanto se aguarda esse tipo de tumor e às vezes a gente já tem uma suspeita do que pode ser, a gente pode já iniciar, na verdade, o estadiamento desse paciente, né? Eu preciso saber se é um paciente que tem uma doença localizada ou uma doença avançada. Né? Os protocolos de tratamento hoje são protocolos que a gente tende a uniformizar o tratamento, ou seja, uma forma de você fazer com que o mesmo paciente ele seja tratado, né? Ou seja, aqui na Bahia, em São Paulo, no Rio, no Amazonas, da mesma forma. Né? Esses protocolos se baseiam em protocolos brasileiros de tratamento, ou seja, a gente tem protocolo brasileiro de leucemia, protocolo brasileiro de osteosarcoma, protocolo brasileiro de rabidomyosarcoma, que são tumores, né, que são comuns na faixa etária pediátrica, né? E isso tende a uniformizar. A maioria dos tratamentos, ou seja, dependendo do tumor sólido, eles são preconizados da seguinte forma: de um tratamento local, que é cirúrgico, ou pode ser radioterapia, né, e quimioterapia, né? Nos casos das leucemias, que é a principal patologia que a gente tem na faixa etária pediátrica, o tratamento, basicamente, na faixa etária pediátrica, é feito com quimioterapia, né? Em relação à quimioterapia, aproveitando que você tocou no assunto, é um tratamento muito agressivo. Já é agressivo para adultos. Existe alguma forma de tornar esse tratamento menos agressivo para as crianças ou não? É a mesma coisa? É necessário que seja assim? Explica um pouquinho pra gente. Os efeitos colaterais da quimioterapia, eles são semelhantes, né? Independente da faixa etária pediátrica ou de adulto, né? Porque são efeitos colaterais associados à medicação, né? A gente sabe que, claro, que indivíduos jovens, eles tendem a responder, às vezes, com menos efeitos colaterais ou de uma forma melhor do que pacientes mais velhos, mais idosos, né? Isso que eu acho que é o importante de a gente frisar também na pediatria, né? A gente vê que geralmente são meninos que têm um potencial de resposta muito melhor, né? Mas os efeitos colaterais mais comuns são desde aqueles mais simples, né? Que você tem do enjoo, né? Que é a náusea, o vômito, a queda de cabelo,
né, a queda de sobrancelha, né, você tem alterações associadas com alteração de mucosa. Então, o paciente, a depender de um determinado tipo de medicação, ele pode evoluir com a mucosite, que é o quê? Inflamaçãozinha das mucosas, tanto oral, até de todo o trato gastrointestinal, até a região anal, com feridinhas e tudo mais. Então, são sintomas que são comuns tanto na faixa etária pediátrica quanto na faixa etária de adulto, porque são associadas à medicação e não ao indivíduo. Certo? Voltando a falar um pouquinho do tratamento, acho que é uma questão que é muito importante. Uma vez dado o diagnóstico, né, ou seja, você conversa com a família a respeito do tratamento proposto para aquela criança, né, é necessário, é importante que seja frisado e conversado, ou seja, muito abertamente com essa família, o que se esperar do tratamento, o que pode acontecer, ou seja, de complicações do tratamento, né? A gente sabe que jogar limpo, né, jogar doutor? limpo, eu acho que é o mais importante. É o mais importante é jogar limpo. Como eu já falei aqui inicialmente, é dever do médico e direito da família saber a verdade, saber tudo o que pode advir do tratamento para aquela criança. E falando assim de uma forma mais direta, eu acredito que quando vocês falam, dão essa informação logo precisa do que está acontecendo, do que pode vir a acontecer, eu acho que é mais fácil até, porque não é fácil de forma alguma, mas eu acho que é mais direto para a família entender e tomar realmente a decisão de fazer o tratamento, né? Porque está tendo ali todas as informações necessárias, não vai ter aquela parede, aquele distanciamento do médico que vai tratar do filho. Exatamente, e eu acho que é importante frisar que apesar dessa conversa muito franca, né, pelo fato de ser uma conversa inicial, ou seja, onde uma família ela é recém-diagnosticada com seu ente querido, ou seja, portador de uma doença maligna, uma doença que pode impor em risco de vida, aquelas informações que são passadas, na maioria das vezes, a família perdoada, ela escuta, mas se você questionar logo depois, ela capta muito pouco, né? Então, assim, eu sempre converso com os pais dos meus pacientes, após conversar a respeito de todo o prognóstico, de perspectiva de tratamento, de riscos, eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo, olha, eu sei que muito do que eu falei aqui, se eu perguntar a você, você vai me dizer que captou muito pouco, por conta do momento, né? Mas que essas informações, elas vão ser sedimentadas no decorrer, no curso do tratamento. Aos né? As poucos. dúvidas vão surgindo e a equipe médica está ali para poder justamente tirar essas dúvidas, né? Vamos lá tentar aqui responder algumas perguntas dos nossos ouvintes. Daqui a pouco eu tenho mais uma pergunta para fazer. Mas ouvinte aqui, final do telefone 5623, diz: o sobrinho de minha esposa tem 10 anos, está se queixando de uma dor no bico do peito. Isso é normal? Veja só, essa criança tem 10 anos de idade, é um paciente que a gente considera como pré-adolescente, e por alteração hormonal é muito comum, ou seja, em meninos do sexo, né, em meninos, você ter aquela velha pedrinha, ou seja, em relação no mamilo, né? Então isso é normal, às vezes pode vir acompanhado de dor, sim, e vale frisar, ou seja, que antigamente era um costume, a gente escutava muito e se quebrava a pedra do peito. Isso não se faz mais. Pelo amor de certo? Deus, né, gente? Então, assim, em relação a essa dorzinha no mamilo, com essa pedrinha, isso é normal, ou seja, todo menino, ou seja, que está entrando na puberdade, ou seja, que está sob influência de hormônios, eles vão apresentar esse tipo de alteração. Pronto, o Ricardo, ele manda aqui: criança também pode sofrer câncer de pele? Ricardo, olha, eu tive um paciente adolescente, né, assim, final da adolescência, na verdade, adulto jovem, ou seja, com 18, 19 anos, que se apresentou com melanoma, mas não é o habitual, né? A gente sabe que o fator de risco para câncer de pele é indivíduos de pele clara, né? E exposição solar por tempo muito prolongado. Então a gente vê que é um tipo de câncer que é muito mais comum em adulto, né? Eu tive especificamente só esse paciente, que a gente, ou seja, como oncologista pediátrica, por não ter também experiência em tratamento de melanoma, por ser uma doença basicamente de adulto, a gente tem que frisar isso. Às vezes as pessoas questionam para mim, tipo assim, doutor Bruno, eu queria tirar uma dúvida a respeito de câncer de mama, de câncer de próstata. Eu falei, gente, eu sou oncologista pediatra, ou seja, as doenças são diferentes, né? Sim. Então, assim, a gente acabou encaminhando esse paciente específico para um oncologista de adulto, né? Certo. São quantos anos de profissão, doutor? Olha, eu vou fazer 13 anos já de formado, mas em oncologia, juntando com residência médica, né, que são 2 anos, já tem 11 anos. Que beleza. Sueli Cristina diz: doutor, que leva uma pessoa a ter anemia megaloblástica?
básico ali, esse tipo de anemia geralmente é causado por deficiência ou de ácido fólico ou de vitamina B12. Existe deficiência de fator intrínseco, que é um fatorzinho que está associado à absorção no trato gastrointestinal de vitamina B12. Então, assim, o ideal é que você, uma vez que tem essa suspeita, que investigue, né, e confirme essa doença através de um hematologista. Pronto, e a Anônima mandou aqui: meu filho apareceu com umas manchas claras, levei ao dermo, passei o produto e as manchas ficaram roxas, porque ele está com a vitamina D baixa. Devo fazer outros exames de laboratório? A priori não. A vitamina D, eu acho que está sendo hoje uma coqueluche, né? A gente tem visto que ele está associado, na verdade, como prevenção de diversas doenças, inclusive doença oncológica, apesar da gente morar, ou seja, numa região litorânea, de a gente às vezes usar da praia, ou seja, para pegar um sozinho e produzir vitamina D. É sabidamente confirmado que boa parte da população tem níveis de vitamina D abaixo do que é preconizado. Né? Eu posso dizer assim, eu com experiência própria mesmo, eu fui colher a minha vitamina D e descobri que estava insuficiente para fazer reposição. E olha que gosto de praia, que pega o sol e tudo mais. Então, assim, hoje em dia é necessário repor sim essa vitamina D, mas a priori, ou seja, essas manchinhas brancas que se transformarem em roxas, ou seja, por conta da deficiência de vitamina D, não deve ter associação com câncer. A manchinha roxa que surge e que pode falar a favor de uma doença maligna, ou seja, uma leucemia, são as manchinhas roxas, que são manchas que a gente chama purpúricas, e que são manchas que são decorrentes justamente de plaqueta baixa, de sangramento cutâneo, né? Então essas manchas sim é que falam muito mais a favor de uma doença maligna, uma leucemia. Doutor, vamos falar rapidinho. A gente estava falando aqui, só tem 1 minuto. A gente estava falando sobre essa importância do tratamento humanizado. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação escola-hospital, escola-tratamento. Primeiro, como a escola deve lidar com uma criança com câncer. E segundo, se existe aqui em Salvador um local onde as crianças possam estudar um tratamento oncológico ao mesmo tempo. Nos serviços de oncologia pediátrica, eu posso dizer pelo meu serviço lá, que é o Santa Isabel, a gente tem uma escola municipal dentro do próprio hospital, né? E a gente tem duas professoras, né? Que durante o período de tratamento das crianças trabalham com atividades, né? Para essas crianças, na verdade, não perderem a escola. A vida escolar, A vida escolar. A gente sabe que, infelizmente, ou seja, uma vez a gente dá diagnóstico de câncer, é uma doença que mexe com toda a estrutura familiar, né? E principalmente com a rotina da criança, né? Aquela criança que habitualmente ela já estudava, ela deixa de ir para o colégio, ela deixa de ver os amiguinhos dela, porque ela precisa realmente se dedicar, ou seja, ao tratamento da sua doença, né? Então, a escola intra-hospitalar é uma forma de você dar continuidade, ou seja, a esse tratamento. Eu vejo também a escola intra-hospitalar é algo muito importante, que é uma forma de você socializar. Ou seja, na escola você tem pacientes de diversos tipos de doenças e dali surgem amizades, dali surgem dúvidas que possam ser tiradas, compartilhadas de uma família para outra. Então, uma coisa que eu acho muito importante, Cris, para frisar em relação à oncologia pediátrica, é que a oncologia pediátrica ela não se baseia apenas no oncologista, né? É uma equipe multiprofissional. Então, nós temos dentro da equipe a importância de você ter enfermeiro, técnico de enfermagem, né? Odontólogo, serviço social, psicologia, super importante até para acompanhamento da criança e do familiar, para dar esse suporte durante esse momento tão difícil, né? Nutricionista. Então são uma equipe multiprofissional e a adesão ao tratamento, ou seja, da criança e da família, junto com essa equipe multiprofissional, também tem um fator contributório para a cura dessa criança. Maravilha, doutor Bruno Freire, oncologista do Hospital Santa Isabel, aqui com a gente, conversando sobre oncologia infanto-juvenil. Nosso tempo acabou, mas muito obrigada por sua participação. Até a próxima oportunidade, viu? Agradeço o convite. Quem quiser mais informações sobre o Setembro Dourado, acessa aí setembrodourado.org.br. Amanhã voltamos com mais um Metrópole Saúde. Até lá!